Boa tarde, seja bem-vindo. Este é o Eclésia com a atualidade informativa da Igreja Católica. Fátima e o Mundo é um documentário em 6 episódios que explica o fenómeno de Fátima um pouco por todo o mundo. Um trabalho da autoria de Manuel Aroca que parte pelo mundo, registando o alcance universal da mensagem de Fátima. O primeiro episódio foi já emitido, o segundo será transmitido na RTP1 amanhã, dia 13 de outubro. Fátima e o Mundo é um documentário com a autoria do escritor e argumentista Manuel Aroca. Apoiado pelo Santuário de Fátima, este projeto coloca em evidência a universalidade da mensagem de Fátima. A maior surpresa, ainda não filmamos, Deus queira que o possamos fazer, é saber, por exemplo, que na Coreia do Sul há uma devoção tremenda à Nossa Senhora de Fátima e mesmo há peregrinações já até à fronteira, com grandes peregrinações, levam imagem, missas e até se está a pensar em fazer um santuário lá. A emissão deste documentário está a ser feita na RTP. O primeiro episódio, já emitido, fez um percurso pela história. O segundo, mais vivencial, percorre os principais santuários marianos da Europa. O Santuário de Paris é muito interessante. Está ligado também à Segunda Guerra Mundial, ao fim da Segunda Guerra Mundial. Não é dedicado logo a Nossa Senhora de Fátima, mas Nossa Senhora vai apanhar isso, porque o santuário fica completamente desativado e depois é um cardeal, aqui um cardeal de Paris, que aqui em Fátima tem a iluminação. Se eu entregar a igreja que está desativada, uma igreja não, aquilo é um igrejão que está desativado aos portugueses. Para além, naturalmente, da mensagem de Fátima, este documentário é todo ele um apelo à paz universal, vivendo sobretudo do testemunho, na primeira pessoa, de gente que, pela evocação de Nossa Senhora, recebeu nas suas vidas as mais variadas graças. Quando veio o Papa, foi também fundamental para este projeto, foi um grande sinal. Nós tivemos a nossa equipa no santuário, fizemos mais de 30 entrevistas, de todo o mundo, das Fiji, de sítios completamente... a Costa de Marfim, dos mais diversos sítios, e depois pusemos as pessoas a rezar e a cantar nas línguas, às vezes nos dialetos locais, e fizemos a mistura e deu algo que até arrepia. O segundo episódio deste documentário será transmitido amanhã, dia 13 de outubro, às 23h15, no Canal 1. E a Cova da Iria, em Fátima, prepara-se para uma das mais significativas peregrinações anuais. É a peregrinação aniversária de outubro. Quando forem 21h30, a procissão de velas será um dos momentos altos para os peregrinos ali presentes. Será também um momento especial para o arcebispo de Moscovo, Dom Paulo Pezzi. Chega da Federação Russa para presidir a peregrinação aniversária de outubro. O arcebispo de Moscovo confessa que viu neste convite uma possibilidade de descobrir por ele próprio e pela Igreja na Rússia o convite à conversão para o bem do mundo. As funções são outras, mas continuo a ser pastor. Foi com esta disponibilidade e serenidade que Dom Nuno Brás acolheu a notícia da sua nomeação episcopal para Bispo Auxiliar de Lisboa. Dom Nuno Brás, de 48 anos, torna-se assim o mais recente membro do episcopado português. Dom Nuno Brás é doutorado em Teologia Fundamental pela Universidade Pontifícia Gregoriana, em Roma. Foi também reitor do Colégio Pontifício Português, nesta cidade. Atualmente era reitor do Seminário dos Olivais, em Lisboa, diretor do Semanário Voz da Verdade e diretor do Departamento de Comunicação do Patriarcado. Dom Nuno Brás vem assim juntar-se a Dom Joaquim Mendes e Dom Carlos Azevedo como Bispo Auxiliar de Dom José Policarpo. O crescente envolvimento da família na catequese constitui o desafio lançado nas Jornadas Nacionais de Catequistas. Na educação cristã da infância e adolescência, os próximos tempos serão marcados por responsabilizar mais a família na educação cristã dos seus membros e nesta missão terão o apoio próximo do catequista. A catequese e a família. Foi a análise desta relação e o potencial que ela encerra que dominou a reflexão partilhada pelas dezenas de catequistas que participaram nas Jornadas Nacionais da Catequese. Aquela que até agora era uma tarefa assumida unicamente pelo catequista, procura agora envolver também
a família da criança, uma proposta que está a despertar o interesse nas comunidades cristãs. O desafio está a ser bem acolhido, já está, digamos, a acontecer em muitas comunidades. E porquê é que vai ser bem acolhido pelos nossos pais? Porque corresponde às suas ânsias hoje. A família cada vez mais sente dificuldade em educar e cada vez mais compreende que é uma urgência. Por isso, o projeto que a Igreja propõe de ir ao encontro das famílias e de integrar as famílias no seu projeto educativo, passando por criar laços e motivar, não há dúvida que vai produzir muitos frutos para o futuro. A proposta surge como reação a um certo alheamento por parte das famílias da sua tarefa educativa e também para evitar o desinteresse que levava algumas crianças a afastar-se da catequese. E a afastarem-se porque não tinham e não têm um suporte firme em casa. Se os pais são os primeiros educadores dos filhos, não me parece, nunca me pareceu bem que os pais se alheassem da formação espiritual dos seus filhos. De modo que tudo quanto venha que possa resolver de alguma forma esta questão é sempre bem-vinda e acolhemos-la com os braços abertos. Resta saber agora como irão as crianças acolher esta nova catequese que se vai repartir entre a paróquia e a sua casa. Enquanto que nós adultos temos dentro de nós algumas barreiras, alguns preconceitos, a criança é aquela que tem uma alma aberta e não há ninguém melhor do que a criança para fazer brilhar o coração do adulto, porque ela não tem fronteiras. E as experiências que vamos tendo e que estamos a ter é que quando a criança está de facto motivada e implicada, consegue maravilhas que nós adultos não conseguimos. Portanto, a criança é um ótimo evangelizador em miniatura. Envolver as famílias na catequese faz sentido, porém, as famílias mudaram e as crianças vivem hoje muitas vezes apenas com um adulto que nem sempre é o pai ou a mãe. Nós temos que trabalhar pelo menos com as pessoas, tentar trabalhar com as pessoas que mais tempo passam com as crianças, porque é no tempo que está disponível, que a criança tem disponível junto da família, que a catequese terá que acontecer, a catequese em casa terá que acontecer. Portanto, seja com a avó, seja com a tia, seja com a mãe ou com o pai, nós temos que trabalhar com essas pessoas. A proposta já recebeu um grande acolhimento nestas jornadas e os responsáveis da educação cristã consideram este o momento certo. Até porque a decisão surge após a auscultação das comunidades e das dioceses. Queremos que neste momento há imensas comunidades que vão avançar e que se calhar quando chegaram aqui ainda não tinham pensado nisso ou no fundo talvez estivessem à procura e ainda não tivessem tomado uma decisão. Eu sei que ontem houve numa das conferências em que um pároco que estava presente se voltou para os seus catequistas e disse: eu queria isto para ontem. E portanto é um bocadinho, acho que é esta perspectiva que suponho que estas 600 e tal pessoas vão voltar às suas comunidades com este desafio de dizer: bom, isto era para ontem, mas nós já podemos fazer isto amanhã. Catequese e família, duas realidades que vão caminhar indissociadas para que a educação cristã seja assumida por todos. A verdadeira laicidade é garantir a dimensão individual e a expressão social da espiritualidade e a forma como cada um a pode viver no espaço público. Esta foi uma das ideias presentes no simpósio interreligioso que reuniu os responsáveis pela assistência religiosa nos hospitais. Onde a dimensão espiritual não pode faltar. Este encontro contou com a presença de 11 entidades religiosas que constituem o Grupo de Trabalho, Religião e Saúde e assumiu o debate em torno da condição da pessoa doente e o apoio que encontra nas nossas unidades de saúde. Numa sociedade laica, estes responsáveis lembram que laicismo não é ignorar, mas sim saber acolher. A laicidade não é simplesmente varrer do espaço público toda e qualquer possibilidade de emergência do fenómeno religioso, mas muito pelo contrário, criar condições e favorecer para que a pluralidade de que se reveste hoje em Portugal o fenómeno religioso, que passa pelo reconhecimento de todas estas minorias de pessoas que devem ser respeitadas, ao Estado compete criar as condições e favorecer a emergência desta nova realidade religiosa da sociedade portuguesa.
No hospital e perante a doença, a pessoa experimenta uma situação de particular fragilidade e, neste contexto, a identidade religiosa adquire uma importância especial e, como tal, um direito que assiste ao doente. É mais do que um direito do doente. É uma obrigação de quem presta cuidados de saúde. E é-o também no contexto de um Estado laico. Porque um Estado laico, ao contrário de um Estado ateu, não exclui a religião. Respeita a liberdade religiosa, separa-se da religião, não aceita a existência de uma religião oficial, não impõe um determinado credo, mas não impede a prática religiosa. Pelo contrário, tem a obrigação, por defender a sã convivência entre os seus cidadãos e por defender o bem comum, tem a obrigação de promover tudo o que esteja relacionado com a liberdade religiosa e com a possibilidade da prática religiosa privada e pública. Este responsável hospitalar acrescenta que as unidades de saúde são um lugar existencial total, onde se morre, onde se nasce e onde se renasce. A espiritualidade deve ser, por isso, uma realidade presente e transversal e que deve envolver os diversos profissionais de saúde. E esse envolvimento e a possibilidade da expressão da espiritualidade de cada um no meio hospitalar é um valor acrescentado à própria atividade, vamos dizer, terapêutica dos profissionais de saúde. O Grupo de Trabalho Religião e Saúde foi constituído no final de 2009 para acompanhar a aplicação do Decreto-Lei 253/2009, que estabelece a regulamentação da assistência espiritual e religiosa nos hospitais e em outros estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde. Neste simpósio foi também apresentada uma reflexão intitulada Terapia de Esperança em Tempo de Crise. A nossa especialidade é a crise. É a crise das pessoas, é as pessoas em crise, é as pessoas a sofrer, é as pessoas a abelhar-se da morte, é as pessoas a fazer lutos, é as pessoas a viver perdas, é as pessoas... Este é o coração do nosso trabalho. Isto dá-nos um conhecimento e uma experiência da crise que nos permite hoje estar aqui para afirmar que o encontro na vontade de bem, no reconhecimento pelo outro, no respeito pela individualidade do outro, pela sua identidade na totalidade que passa por esta dimensão da espiritualidade e da sua definição religiosa, este é o caminho a seguir. Esta sugestão é uma terapia de esperança num tempo marcado pela crise e sugere como remédio a capacidade de encontro, de aproximação ao outro nestes tempos conturbados económica e socialmente. A crise pessoal que a doença significa ajuda-nos a perceber o que é fundamental na crise social que o país está a viver. E o que é fundamental é criar mais ocasiões, mais oportunidades de encontro, de vivência de fraternidade, de consciência solidária. Um simpósio que deixa uma imagem da unidade entre as diversas sensibilidades religiosas que hoje partilham a sua missão no meio hospitalar e que desafiam todos os profissionais de saúde a um trabalho transversal que tenha em conta a importância da espiritualidade no momento de fragilidade experimentado pela pessoa doente. E para que a dimensão espiritual seja respeitada, ela tem de ser conhecida. Neste sentido, o Grupo de Trabalho Religiões Saúde elaborou um pequeno manual de assistência espiritual que foi apresentado no decurso deste simpósio. É um pequeno livrinho com apenas 30 páginas e que cabe no bolso das batas dos profissionais de saúde. Sendo um manual, o objetivo é esse mesmo, estar sempre à mão. A ideia fundamental é esta: não se respeita o que não se conhece. Só se respeita o que se conhece, dizendo pela positiva. Um pequeno contributo para auxiliar o trabalho daqueles que são interlocutores das pessoas em sofrimento. As nossas instituições de saúde e os profissionais têm que ter em conta e respeitar a identidade religiosa de cada doente. Numa vez, em quinta-feira da semana da Quaresma, fui chamado... Tive um número excessivamente grande de chamadas de pessoas que pediram a celebração do Sacramento da Reconciliação. Porquê? Porque na véspera tiveram que optar, apesar de, pelo facto de estarem doentes, não serem obrigados a fazerem jejum, tiveram que optar entre
não comer absolutamente nada, que era mau para a sua condição de doentes, ou comer carne. Porque não houve respeito por esta dimensão. Estou a falar de um exemplo católico, mas isto permite-nos perceber até que ponto os irmãos das nossas religiões, que têm prescrições alimentares ainda mais rigorosas do que o jejum católico, que tem a ver com determinado tipo de carnes, que tem a ver com regimes vegetarianos e tudo isso, até que ponto as pessoas se sentirão estranhas e numa terra estrangeira quando estão num hospital onde nada disto é considerado. Nesta linha, os representantes das diversas religiões que integram este grupo de trabalho aproveitaram este simpósio para lançar um desafio às principais ordens profissionais no campo da saúde para que se tornem parceiros de um grupo de reflexão interdisciplinar, saúde e espiritualidade. Desta forma ecuménica pela qual tem sido desenvolvido este trabalho, também ajudou a pôr eventualmente em causa muito daquilo que era a tradição nas capelanias hospitalares. E, portanto, é todo este conjunto que vai andando. E eu acho que o desafio aos profissionais é decisivo. E as ordens profissionais, como eu dizia há pouco e que repito, nós temos deveres profissionais, deveres deontológicos, onde esta vertente faz parte da concepção una da pessoa, a quem, que no fundo, que nos confia os seus cuidados. E temos responsabilidades nisto e devemos partilhá-los e encontrar os espaços necessários para desenvolver isso o melhor que somos capazes de fazer. Nós temos a percepção da influência que a parte espiritual tem na parte física e que o equilíbrio físico tem na parte espiritual e que sem estas duas dimensões não existe um verdadeiro estado de saúde. E quando queremos tratar no seu conjunto uma pessoa humana e lidar com uma pessoa humana doente, temos de considerar a um nível tão relevante o aspecto espiritual como o aspecto físico. Por isso estas jornadas de diálogo interreligioso e da dimensão entre a religiosidade e a saúde são extremamente importantes para nos lembrarmos do ser humano como um ser humano completo e para respeitarmos as opções de cada um, sejam elas a que nível for, e para nos preocuparmos em disponibilizar ao doente a dimensão espiritual que ele possa necessitar em termos de apoio e recursos. Muitos dos psicólogos que estão no sistema de saúde têm um contacto frequente com as pessoas em sofrimento, nas várias dimensões, nos hospitais, nos centros de saúde, em condições muito difíceis, perto da morte, e por isso têm uma noção clara de como estas dimensões são extremamente importantes, as dimensões espirituais. Elas são postas até numa dimensão mais existencial, por assim dizer, e há solicitações da parte dos doentes para que se fale nestas questões, que os psicólogos as abordem, ou que possam também ajudá-los a procurar quem os possa, eventualmente, ajudar. O desafio ao envolvimento de todos os profissionais de saúde, proposto neste simpósio pelos responsáveis da assistência religiosa nos hospitais, a marcar uma nova era no relacionamento entre a espiritualidade e a medicina no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. Já está nas livrarias a obra que contém o inventário da documentação referente ao período da expansão portuguesa contida no Arquivo Secreto do Vaticano. Numa cerimónia pública foi apresentada esta obra em 3 volumes que constituem uma ferramenta preciosa para os investigadores. O Salão Nobre da Reitoria da Universidade de Lisboa estava cheio porque era grande o interesse que a obra despertava. Em 3 volumes é possível encontrar as referências bibliográficas e uma breve síntese da documentação que se encontra no Arquivo Secreto do Vaticano e que corresponde à Nunciatura Apostólica de Lisboa. Trata-se da documentação histórica relativa à época da expansão ultramarina e constitui um auxílio precioso para o trabalho de investigação histórica. Em termos de poupança de meios, de tempo, é extraordinário. Isto, essencialmente, é uma facilitação de trabalho para os investigadores. Embora também o grande público interessado, culto, ou minimamente culto, que se interessa por estas coisas, também pode fazer as suas descobertas. Até um romancista pode pegar aqui em material para fazer um belo romance. Ou um historiador pode fazer história a partir desta obra. E muitos caminhos se podem abrir em termos de conhecimento. Portanto, é aquele trabalho prévio, essencial, a chamada revelação das fontes primárias, tratadas, trabalhadas e oferecidas aos investigadores. Esta obra reúne documentos que definem a origem e a causa histórica para muito do que Portugal é hoje
e a consulta destes documentos permite-nos a possibilidade de contactar com as fontes essenciais da nossa identidade cultural. Portugal é um país que tem uma identidade muito específica, de cariz humanista e universalista, e a correspondência que aqui é tratada e a documentação que aqui é apresentada tem muito que ver, efetivamente, com isso, como um povo de encontro. Aliás, eu, na minha apresentação, farei exatamente uma referência a isso mesmo. Portanto, é uma obra de património nacional, de interesse comum, que, em defesa do bem comum, nós todos devemos patrocinar. Quer aqueles que têm responsabilidade social mais direta, as empresas, as organizações, as instituições, quer mesmo os cidadãos em comum. 3 volumes, cuja informação também é fornecida em suporte digital e que se constituem numa obra de referência e de consulta obrigatória para aqueles que desejam visitar o momento histórico em que os portugueses protagonizaram a sua expansão marítima. E esta enorme publicação, porque são 3 grossos volumes de mais de 1000 páginas cada um, tem as séries documentais que estão nesse arquivo, as relativas à Anunciatura de Lisboa, com muita informação sobre a expansão portuguesa com um resumo do que está em cada um desses documentos. Não é a transcrição dos documentos, mas é o resumo. Isto é, qualquer investigador pode ficar com uma ideia do que lá há e, se quiser aprofundar a investigação, pode lá ir e não perde tempo, porque já sabe qual é o documento, de que é que trata, onde é que está. Isto é importantíssimo para se poder fazer história propriamente dita. O trabalho é da responsabilidade do Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e é publicado pela Esfera do Caos. Foi esta a informação que hoje preparámos para si. Já sabe que este e outros temas continuam a ser atualizados em agência.eclésia.pt, o portal multimédia da Igreja Católica. Fique bem e até amanhã, se Deus quiser.